Jornadas Júnior da Língua Portuguesa do Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se O Microteatro Infanto-Juvenil quando o miúdo vira gigante e é proferido pelo professor Xavier Frias Conte. Xavier Frias Conte é um docente universitário espanhol na UNED, Espanha. Leciona cursos acerca da literatura infanto-juvenil e participa na formação de promotores da literatura infanto-juvenil, principalmente na América Latina. Como autor, tem publicado mais de 40 livros para público infanto-juvenil, em galego, português, italiano e inglês. Desde há 2 anos, trabalha com microteatro e acaba de publicar O Príncipezinho no Asteroide da Sucata em português e galego e espanhol. E é, aliás, um ativo blogueiro. Muitos dos seus textos em galego e alguns em português podem ser lidos em linha. Bom dia, sou Xavier Frias Conde, sou professor da Universidade Nacional de Educação à Distância, a UNED, em Espanha, e gostaria de partilhar convosco um tema interessante que não está precisamente na moda nestes dias e é o microteatro dirigido para o público infanto-juvenil. Portanto, esta comunicação visa situar o microteatro como um formato literário dentro da literatura infanto-juvenil, por ser ela um elemento que está a ter um desenvolvimento interessante nos últimos tempos. Mas sem ter sido estudado profundamente até agora, principalmente quando o público-alvo é o infanto-juvenil, embora exista o maior interesse e quando se trata do público adulto. Para esta apresentação, embora tratemos de formatos comuns que podem ser considerados microteatro, por exemplo, marionetas, títeres, vamos centrar-nos principalmente no microteatro com atores e dentro de um contexto escolar. É evidente que se trata de um formato literário que precisa de mais estudos. O microteatro, é evidente, é uma forma hiperbreve do teatro. Como acontece com outras formas hiperbreves, como a microficção, tem-se a miúdo falado delas como géneros breves, mas de facto não são géneros, são formatos. Devemos, portanto, colocar o microteatro dentro do teatro. Mas o que é o teatro? Há muitas definições. Cá podem ver 3 que são muito comuns e todas as 3 têm a ver que o teatro é principalmente um género para ser representado onde os diálogos têm um valor muito importante, muito mais do que na narrativa, por exemplo. Portanto, o teatro é tradicionalmente considerado um género literário entre os 3 que tradicionalmente são considerados. Não entramos em classificações mais modernas dos géneros, que incluem, por exemplo, a banda desenhada. Esta classificação dos géneros literários tradicional quer dizer que é discutível e, como disse há um bocadinho, podemos encontrar outros géneros como a banda desenhada, mas este gráfico representa a relação entre os 3 géneros, pois elas não estão isolados. Existe uma relação muito estreita, chega com nos referirmos, por exemplo, a zonas mistas, mas para frente veremos muitas destas zonas mistas. Por enquanto, basta dizer que o teatro e a narrativa se encontram muito facilmente num microconto, onde uma narrativa se sustém apenas com diálogos, ou bem que o teatro pode ser rimado sem chegar a ser poesia dramatizada. Sem atendermos para a duração do teatro, é uma questão que deixamos para mais tarde, temos que fazer uma primeira classificação dentro do teatro que oferecemos ao público infantil, e aí temos uma tripla classificação que inclui o teatro, vamos dizer, convencional, o teatro infantil e, finalmente, o teatro escolar. O que é
quais são estes elementos de que estamos a falar? O teatro infantil ou infanto-juvenil é aquela que tem como público-alvo, tal como o seu nome indica, crianças e adolescentes ou jovens, mas quando o dito teatro infanto-juvenil é implementado no âmbito escolar, com o envolvimento dos estudantes na representação e até a criação de textos, não meramente como público, falamos, portanto, de teatro escolar. É preciso, portanto, falar dos elementos que compõem, que configuram o teatro e o microteatro. Em primeiro lugar estão os atores. Na nossa abordagem ao microteatro, vamos reparar principalmente nos atores humanos, que não são títeres nem marionetas, embora eles sejam operados por seres humanos. Existe uma longa tradição de títeres marionetas, mas nesta comunicação vamos referir-nos pouco a ela. Mais nos interessa o microteatro atual, que precisa de atores que apreendem um papel e é representado num palco. Quanto aos atores humanos, convém distinguir os que podemos considerar externos, que são aqueles que acodem a uma sala de teatro para fazer uma representação, e os internos, que são os estudantes de uma escola ou liceu que fazem representações. O seguinte elemento é o palco. Como já foi mencionado anteriormente, existe uma diferença entre o teatro com humanos e teatro com marionetas, portanto os palcos também são diferentes. Para o teatro de atores, o palco é tradicional, de um tamanho suficiente para os atores se mexerem e poder fazer uma representação, embora seja simplesmente um palco mínimo, com o público de frente ou bem ao redor. Pode tratar-se de um palco tradicional, de uma sala de teatro, mas existem espaços alternativos de todo o género que podem ser até improvisados. Para o teatro de títeres marionetas, estes são muito pequenos e os atores que manipulam os fantoches ficam escondidos. Em ambos os casos, estes palcos são pequenos, os de marionetas e títeres, porque os personagens também são pequenos. Existe um modo de representação que pode ser incluído no teatro, mas que serve também para contar contos. Trata-se da técnica japonesa do kamishibai, que também fica nesse espaço ou nessa zona mista. Para o kamishibai ser utilizado como teatro, requer de atores que leiam os diálogos, mas não interpretam. A miúde vai precisar também da figura do narrador. Contudo, é ótimo para a sua aplicação ao microteatro, mas serviria em qualquer caso para a difusão de peças não muito compridas. Aqui chegamos finalmente à questão fundamental sobre a natureza do microteatro. A principal diferença entre o teatro convencional e o microteatro fica na duração. Uma das questões principais é que não existem formas padrão para delimitar claramente onde estão os limites entre os distintos formatos do teatro. Mas esta é uma questão que vamos tratar depois. Como podem ver no gráfico, temos basicamente 4 formatos no teatro: a peça convencional, a peça breve, a micropeça e a nanopeça. Como já ficou dito anteriormente, não existem uns limites exatos para marcar os confins entre uns formatos e outros. As 4 peças indicadas neste gráfico servem para delimitar o teatro convencional do microteatro, onde apenas é micro e nano fazem parte do microteatro. Contudo, a distinção entre nanopeça e micropeça daria lugar a muitas discussões no género dramático, a diferença do que acontece na microficção, onde existe uma distinção relativamente clara entre nanoconto e microconto. A seguinte questão é o tipo de texto. Já no primeiro gráfico mencionamos que o teatro não é um género totalmente isolado. Para além do texto dramático tradicional, existem outras hipóteses que concorrem no microteatro infantil. Historicamente, o teatro infantil, não necessariamente o microteatro, apresentava textos rimados. De facto, a rima fazia parte do teatro nas suas origens e ela subsistiu até os nossos dias, mas atualmente é utilizada principalmente com um público muito jovem, onde pode ser mesmo engraçado.
Uma outra variante sobre os textos dramáticos afeta as didascálias, a parte narrativa do texto dramático. Distinguimos dois tipos de didascálias, externas e internas, onde as didascálias externas são aquelas que costumam ser escritas em itálica, descrevem ações, não são, portanto, diálogos, enquanto as didascálias internas vão inseridas nos diálogos e afetam aos próprios diálogos, fornecendo nuances tais que tons, sentimentos, etc., que o ator tem de reproduzir. Para o texto dramático poder ser lido em voz alta ou transformado em radiopeça, ela deve ser transformada também em diálogo, mas sem perder o seu valor narrativo. Daí que seja convertido em narrador. Um personagem que pode ser visível, passear pelo palco, mas também pode ficar reduzido a uma voz de fundo. Desta forma, o texto microdramático pode ser reproduzido de 3 formatos. 1. A representação tradicional. 2. A leitura. E 3. O radioteatro. Finalmente, vamos centrar-nos no microteatro. A primeira coisa que temos que dizer é que o microteatro é, com efeito, teatro. Não é uma coisa inferior, não é, se calhar, algo para fazer simplesmente como amadores. Os profissionais também trabalham com microteatro. Portanto, estas 3 ideias que aparecem são muito importantes. A primeira, já disse, microteatro é teatro. A principal diferença entre o teatro e o microteatro é a duração, isto é fundamental. E visto que é micro, mal tem de durar uns poucos minutos. Desta maneira, temos algumas características próprias deste formato que vou comentar agora. A primeira é que o mais frequente é que haja apenas uma cena, mas no máximo pode haver 2 e até 3. Mais de 3 já seria uma coisa muito esquisita. Tem um mínimo de personagens, mas não costuma haver um só personagem. Tem 2 ou mais, mas não muitos mais. Não é comum que haja 20, 30, isso não é normal. Os diálogos também têm que ser breves pela duração. A própria duração, eu diria, e esta é uma opinião muito pessoal, que não deveria ultrapassar os 5 minutos. Se ultrapassar este tempo, já poderíamos falar em teatro breve ou de teatro breve, mas não propriamente de microteatro. Contudo, conta-se uma história completa, não é um fragmento, não é um pedaço de uma história, é uma história completa. E precisa também de um mínimo adereço, não precisa de grandes decorações, nada assim. E normalmente é representado no cenário convencional, não precisa de um cenário próprio, serve a qualquer um. Uma questão adicional é a relação entre o microteatro e o mundo da educação. Eu acho que é uma relação muito frutífera. A menor duração que tem este microteatro permite ou resulta numa motivação muito maior para os estudantes, nem só para a leitura, mas também para a representação. O problema da memorização que aparece quando os estudantes devem ensinar uma peça diminui enormemente, pois não é igual memorizar meia hora do que 5 minutos. Este género de textos é, portanto, muito adequado para o teatro escolar. As temáticas que se podem encontrar no microteatro infantil com atores coincidem em boa medida com as da microficção infantil. Então temos histórias de animais humanizados, principalmente para o público mais novo, histórias ambientadas no medievo, com príncipes, princesas, dragões, também com o público mais jovem. O cotidiano, para seja mais comum para o público adulto do que infantil, mas é possível entre leitores jovens, adolescentes. O terror é um tema muito explorado, especialmente entre adolescentes.
As relações pessoais, principalmente quando apresentam situações engraçadas, os episódios pessoais, também miúdas, sob uma visão humorística, a fantasia, que é predominante também com o público mais novo. Logicamente, há temas do microteatro convencional que não aparecerão no microteatro infantil, como o erotismo, por exemplo, mas que sim pode haver uma crítica social e até aparecer temas do absurdo. Aliás, não podemos esquecer a questão dos subgêneros que se dão no teatro convencional e que também estão presentes no microteatro infanto-juvenil. Tradicionalmente, tem-se distinguido entre comédia, drama, tragédia, tragicomédia. No microteatro infantil, hoje infanto-juvenil, é improvável encontrar-se com as duas segundas formas. É dizer, a tragédia e a tragicomédia, que são mais próprias do teatro convencional e, para além disso, do público adulto. E agora voltamos a essas zonas mistas, onde os três géneros coincidem, compartilham um espaço. Os formatos do micro são muito mais propensos a diluir os seus limites. Há muitos casos em que a atribuição de um texto para um género ou outro pode ser complicada. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro caso é este do microconto, que se baseia em diálogos sem quase presença do narrador. E, portanto, os leitores poderiam, teoricamente, representar este microconto, embora a duração seja muito breve. Mas é um microconto, é uma micropeça. Digamos que é muito ambíguo. Os limites cá ficam completamente diluídos. O segundo caso de zona mista, sempre entre os formatos breves, é o que se dá na banda desenhada, onde a imagem pode ser representada pelos atores. Sem entrar a discutir que a banda desenhada é um género literário, temos que dizer que a similitude com o microteatro é imensa, pois é possível saltar de um género para o outro facilmente. Na história anexa, tal como se vê na imagem, é uma história da Mafalda. Nela, o género da banda desenhada é representado com quadrinhos. Estes quadrinhos podem ser exportados por uma linguagem dramática, com as mudanças, as modificações, as adaptações que fossem precisas. E até com alguma nota narrativa, se for também preciso. Como estão a ver, é um círculo onde a peça, a radiopeça, o conto e a banda desenhada são intercambiáveis, como veremos, temos visto ao longo desta comunicação. E ainda vou passar para a questão do audioconto e a radiopeça, que também fica nessa zona mista. Ambos os formatos, o audioconto e a radiopeça, têm em comum que o seu meio de transmissão é o áudio e que, portanto, se faz uma leitura do texto, não uma representação. Diferenciam-se, porém, que na radiopeça participam várias vozes, enquanto no audioconto há geralmente uma só voz. Aliás, cumpre salientar que o elemento principal da radiopeça são os diálogos, portanto, encosta-se ao teatro. Enquanto no audioconto é ação, portanto, encosta-se à narrativa. Vê-se claramente que se pode estabelecer essa roda de que falava antes, com os 4 elementos já mencionados. Aliás, já mencionamos no início que o microteatro, o teatro em geral, quando é trabalhado na escola, que vai endereçado a um público infanto-juvenil, tem de ser legível. Isto é fundamental. Os textos devem apresentar certos traços que convertam as didascálias em elementos fáceis de ler, enquanto quaisquer instruções para o ensinador virão no final do texto dramático, mas sem fazer parte do material da leitura. Tal como já indicamos, para transformar um texto puramente dramático noutro mais apto para o radioteatro ou até para a leitura,
é preciso fazer uma série de transformações que já mencionamos também, sendo a principal a transformação das didascálias em diálogos através da figura do narrador. Cada imagem tem um texto plenamente teatral, dramático, onde aparecem as didascálias. Tem a primeira, monstro 2 dá uma palmadinha no ombro, monstro 1, e depois, mais para baixo, tem ambos os monstros abanam a cabeça com pesar, entre monstro 3, sente-se ao lado dos outros dois monstros. Como estão a ver, isto, que é um texto para ser representado, pode ser transformado num texto mais apto para leitura. E as didascálias que tínhamos antes agora são ou fazem parte do que diz o narrador. Estão a ver, por exemplo, narrador é o interior de uma cova com iluminação de tochas, etc. Mas para baixo também continua a falar o narrador. Monstro 2 dá uma palmadinha, monstro 1 no ombro. Portanto, esta é a maneira de transformar o texto representável para um texto legível. E bem, isto é tudo. Obrigado pela vossa atenção. Espero que gostem do tema, porque fica ainda muito por trabalhar, por pesquisar e por desenvolver. Obrigado e cá tenham o meu endereço de e-mail se quiserem contatar comigo. E novamente, obrigado. Espero ter notícias de vocês.